Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é Stair, direto do SESIcast. Aqui uma nova versão melhorada, totalmente melhorada, Legalmente com legal. isso mesmo, family friendly Family e tudo friendly. mais. Agora eu vou chamando aqui meus caros companheiros de equipe para se apresentarem. Prazer, Matheus, o Sapo Triste. Prazer, Duduzinho. Qual é o nosso tema, Stagger, por favor? Nosso tema, Matheus. Muito bem, muito pergunta. Hoje, o nosso debate entre cavalheiros será sobre a degradação e a preservação do ambiente. E a responsabilidade humana em cima disso. É isso aí. Posso começar, meus companheiros? Assim, Você deve. Para começar com esse claro, debate, seus argumentos. eu trago um pensador chamado Hans Jonas. Ele que foi um filósofo alemão que, por volta de 1980, publicou um livro chamado Princípio Responsabilidade. E nesse livro, meus companheiros, ele construiu um argumento a favor do princípio ético, que é chamado normalmente na filosofia de ética normativa. A inspiração dele para a construção desse livro foi um filósofo iluminista chamado Immanuel Kant, que faz ele formular uma ética normativa com base no que ele chamou de imperativo categórico. O que seria esse imperativo categórico? Alguém sabe? Seria algo relacionado à ética. Exato. Tipo assim, esse imperativo categórico, ele seria como se a ação humana deve ser tipo uma ordem e deve estar em um padrão que permita que aquela ação se torne uma lei universal, que faça você agir eticamente, sabe? Uma coisa que apenas vai favorecer. Viver de modo que eu favoreça a mim e aos próximos. Ou seja, isso se aplica a nós falando que a gente tem que viver desse modo, que nós somos os futuros antepassados das próximas gerações, aí a gente tem que ter ética com o mundo. Seria isso, então. No caso, é como se fosse uma garantia que nós vamos deixar um mundo saudável, um planeta saudável para as futuras gerações. Não é? Exatamente, Como uma corrente do bem, né? É tipo um correto bem. Exatamente, Stagger. E o Hans, ele até fala sobre isso, que no ponto de vista dele, a gente deveria, cuidar do planeta Terra para deixar um ambiente que dê para as futuras gerações viver sem um risco de, entre aspas, extinção, sabe? Sim. E eu gostaria de Sim. começar esse debate com essa análise. O modo com que tratamos o meio ambiente é correto? É ético? O que vocês acham? Nossa, sendo bem sincero, tem atualmente eu comecei a perceber tanto na minha volta quanto em comerciais de televisão, essas coisas que o pessoal começou a procurar muito como proteger o meio ambiente, como deixar o meio ambiente saudável. Eu acho que isso surgiu como que eles começaram a ver que o que estavam fazendo com o planeta Terra estava maltratando ele e não ia de acordo com esse pensamento do Jonas. Eu acho que de forma alguma isso a gente está tratando ele de uma maneira ética. Até mesmo porque, se você parar para pensar, a nossa expansão urbana é algo necessário, mas também de uma certa forma isso ao desmatamento do território de um animal. É até por isso mesmo que hoje em dia você vê muito em notícias: tal animal foi encontrado na varanda, tal animal foi encontrado passando na rua, um animal que é considerado do mato, da floresta, entende? E também, cara, nós praticamente tudo que tocamos nós devastamos. Por exemplo, daqui a um tempo, se continuar desse jeito,
as nossas próximas gerações, elas só vão ver os nossos biomas realmente através de fotos, de imagens, como por exemplo a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal, e até mesmo Sim. um exemplo melhor seria a Mata Atlântica, que em alguns estudos ela nós temos abaixo de 10% do total dela. Sim, isso me faz lembrar muito aqueles filmes de ficção científica, em que o pessoal sai explorando outros planetas em busca de casa, que as crianças no máximo vê na escola aqueles pequenas estufas com como é que se fala? Simulando como seriam os biomas. Cultivando, né? E Não, é isso aí. Mas, Tipo aquelas estufas ou em fotos, essas coisas. tô ligado. Um desses grandes exemplos, como você falou, é da Mata Atlântica. E outra coisa, sabe por que o ser humano devasta tanto? Eu acho que é meio que por causa de querer se desenvolver mais. Na realidade... Não, mas há vários tipos. Há vários tipos. Esse exemplo que tu deu mesmo é a necessidade, que nós temos a necessidade de se desenvolver. Assim, no meu ponto de vista, esse negócio do ser humano desmatar e, tipo assim, passar por cima de tudo, é porque ele, na modernidade, por volta do século XVI a XVII, o ser humano começou a achar que ele estava acima de tudo e todos. Tipo assim, ele não ligava mais pra ninguém por causa de suas técnicas. Ele achava que ele sempre ia ser meio que o melhor, sabe? Desgastando tudo, como por exemplo, a gente até falou a Mata Atlântica, que ela já foi desgastada, eu acho que foi mais de 10%, né? Um exemplo de técnica que você disse é a própria queimada. Tipo, queimada, porque tem uma diferença entre queimada e incêndio. Queimada seria você tem um controle de queimar, por exemplo, um pasto. Eu tô tendo um controle aqui, pai, tudo mais. Mas é que tá, já tem pessoas irresponsáveis que vão fazer uma queimada e acabam gerando um incêndio. Aí por isso que há incêndios descontroladores hoje em dia, tá entendendo? E isso prejudica muito também. No caso aí entra aquela parte do que o Ionis lá falou sobre a criatividade. Sim. Sim, sobre a pessoa ter o próprio consentimento que fazendo aquilo é prejudicar as próximas gerações. Mas isso aí, tipo assim, a parte das queimadas e incêndio, as queimadas elas são legalizadas. Porque elas são controladas. As queimadas são controladas, mas aí quando ela passa a ser um incêndio, aí já é outra forma. Como, por exemplo, é por isso que tem que ter um manejo certo. É isso aí, tem que ter um manejo certo. Tipo assim, a diferença da queimada pro incêndio é porque a queimada, ela é meio que você coloca fogo num lugar concentrado, você já deixa certinho até o lugar que ela vai ir, até o lugar que ela começou, sabe? Normalmente ela é utilizada para meio que aumentar o seu pasto, tipo, tirar um pouco dos matos. E tipo, muitas pessoas pensam que até mesmo para incêndio, acabou a floresta. Tipo, não é só floresta não, cara. Os animais também, eles sofrem muito. O próprio exemplo seria uma onça. A pata dela, ela queima e ela também pode perder as unhas. Então imagina, porque a única defesa que esse animal tem seriam suas garras. E ele sem as garras, não é nada. Ou seja, seria só... Se eu não me engano, passou até uma vez no jornal que no meio dessas queimadas, uma onça tinha perdido as patinhas dela, tinha perdido as unhas, tem que ter todo o tratamento. Isso por causa de irresponsabilidade mesmo. Da queimada não, do incêndio que tava tendo lá na Amazônia, né? Foi nesse ano, se não me engano, isso. Naquelas queimadas aqui, uma moça tinha queimado as patinhas no meio dessas queimadas. Mas sabia que a maioria das vezes que a gente vê, tipo, queimada no Amazonas, meio que a reportagem errou, porque uma queimada, como a gente já disse, é uma coisa concentrada, uma coisa, tipo assim, que a gente vai saber até onde vai. Quando já a não ser que na reportagem esteja falando
Só interrompendo rapidão, a não ser que a reportagem esteja falando queimada acaba em descontrole ou queimada vira incêndio, aí ele estaria certo. Assim, Sim, normalmente. Sim, eu tô. Sim, e também um outro exemplo que, tipo, até mesmo por ocorrer muitas queimadas e um aumento um aumento urbano muito grande das nossas cidades, vários países já têm áreas preservadas, tipo áreas gigantes, E o que eles fazem? Eles soltam até alguns animais que estão perto de uma extinção e tudo mais, e deixam lá. Mas o que acontece? É aí que vem a parte da responsabilidade humana nisso. Vários caçadores, mesmo sabendo que é proibido e tudo mais, vão lá e adentram e invadem essas áreas, querendo essas caças. Sim, justamente por causa disso. Tem que ter responsabilidade, a tua própria responsabilidade ali, vendo que isso é errado e isso vai prejudicar o futuro. Sim, isso mesmo. Isso é uma coisa que fragiliza, fragiliza e fragilizará ainda mais o nosso futuro. Cara, que nem eu tava falando aqui, que vocês me cortaram bem umas 15 vezes. Mas quando se alastra para incêndio, muda totalmente. Porque um incêndio não é uma coisa controlada. Já a queimada, ela é uma coisa controlada. Normalmente, agricultores, eu acho que eu falei errado. Agricultores de pequeno porte, eles costumam fazer as queimadas porque é o jeito mais barato, tá ligado? É o jeito mais barato de conseguir limpar o seu terreno, conseguir fazer um pasto. É o jeito mais barato e também o mais rápido. Um incêndio, que nem eu tava falando, ele faz com que muitos animais acabam morrendo. E isso acaba afetando o planeta por completo. Porque, ou não, a fumaça do incêndio e as mortes tem muitos animais que servem para fazer uma coisa em específico para o meio ambiente. E a fumaça acaba afetando o que, Luiz? A fumaça, ela acaba afetando tanto quem está trabalhando ilegalmente, porque várias pessoas fazem incêndios, queimadas, que acabam se descontrolando, virando incêndio na floresta, sem equipamento. Eles se prejudicam também e prejudicam os animais. E até mesmo corre o risco de contaminar a água daquele local e lençóis freáticos. Mas não é só o tipo de degradação do ambiente. Existem várias outras. E o ser humano, ele está praticamente integrado em todas, entre aspas. Uma dessas degradações é o consumismo, que a Steiger vai dar uma palhinha sobre o que é e o porquê isso degrada tanto o meio ambiente. Bom, o consumismo basicamente é a sede do ser humano por sempre ter mais. Como por exemplo, eu tô aqui navegando pela Shopee, Mercado Livre, esse site, e vejo algo legal, uma camisa bacana. Aí o que esse site vai querer que eu faça? Vai querer que eu compre ele, logo alimentando o meu consumismo. Porém, se você for olhar, aquela roupa vai ser feita de algum material. Esse material, na maior parte das vezes, é algo pego da natureza, como por exemplo algodão, seda, ou até mesmo pele de animal. É isso aí, pele de animal. E esse consumo, esse mostrar a foto e eu querer é o consumismo e a forma de como ele afeta a natureza, degradando o ambiente. E essa parte de consumismo, eu acho, a gente já falou e tal, mas sempre é meio que uma ganância. Sempre você querer ter mais do que você precisa. Isso, ganância. Você querer ter mais do que você precisa. Os seres humanos, eles costumam matar animais e depois de muito tempo comer sua carne. E muitas das vezes a carne já está estragada. Então eles vão lá e jogam fora. Eles não usam simplesmente o que eles precisam. Eles vão lá e pegam mais do que eles precisam para meio que ter uma segurança. Mas querendo ou não, isso acaba rompendo o equilíbrio que tem no ecossistema. Eles até deveriam aderir
as regras de um caçador profissional também, né? Caso fossem fazer isso. Que o que um caçador profissional faz? Ele só caça o necessário e da caça dele ele utiliza tudo. Desde a pele, tudo. A carne, tudo dele. Até mesmo os ossos. Sim, só que aí nós já estamos indo para um ponto muito pré-histórico, que no caso é matar animais para pegar carne. Na maior parte das vezes nós só vamos no mercado e compramos. O consumismo que eu tô falando é mais daquele tipo de comprar produto. Até porque é tanta essa necessidade de comprar vários alimentos perecíveis para estocar. Isso é mais da época das grandes navegações que precisava guardar eles Era por tempo. legal. Hoje em dia, é isso aí. Hoje em dia, a maior parte dos alimentos são não perecíveis. E os que são perecíveis, como por exemplo a carne, existe freezer que guarda por dias sem estragar. Então, na maior parte do consumismo humano é mais em questão de bens materiais. Como, por exemplo, uma casa. Para construir uma casa tem que desmatar uma área bem grande para ir além mais ter os materiais para construir ela. Desmatando Isso, a eu área, acho justo. além de desmatar a área, vai ter que comprar os materiais que vai ter que ser da natureza, na maior parte das vezes, que, por exemplo, cimento. O cimento não é feito em laboratório. Ele precisa de materiais naturais para ser feito. Por exemplo, Pra quem não tijolo, sabe, cimento não é feito em laboratório, gente. Quem tava pensando que era. Quem tava pensando que era. Aí. Bem, mas o consumismo ele tá interligado a um dos nossos maiores causadores de tudo isso também, que seria a poluição, que o consumismo está diretamente interligado aos nossos resíduos de lixo, que juntando tudo isso, cara, eles geram muita poluição. Um exemplo seria o acúmulo deles em aterros sanitários, em lixões, gerando chuvas ácidas, ou até mesmo descarte, como posso dizer, na verdade, não descarte certo dele. O descarte Um próprio exemplo. Como? E um próprio exemplo disso seria um dos mais famosos, que é o Rio Tietê, que é o rio mais sujo do mundo. Lá é onde as pessoas mais descartam lixo em rios. Ou até mesmo nas ruas e nas ruas em todos os lugares, menos onde deveria ser o certo, né? Que seria organizadamente nas devidas latas. O real problema da eleição, no meu ponto de vista, é a falta de consciência do ser humano. Porque, querendo ou não é difícil pegar um certo negócio e jogar no lugar certo. Só que essa ignorância do ser humano de achar que não precisa fazer isso acaba prejudicando não só ele, mas como o tecido social completo, fazendo com que jogue lixo radioativo em lagos e acabe acabando com o ecossistema do lago, fazendo degradar por inteiro o ambiente. Mas retomando aí o que o Luiz. Por exemplo, o descarte do que teve quase recente em Goiânia, do Césio, esqueci o número, mas Césio alguma coisa, aí várias pessoas tiveram problema com isso. Isso. 6137. Em 1979. Isso, boa, obrigado. Mas eu também não sei o que é isso não, cara, das pessoas, delas, desse orgulho dela. Até uma professora minha falou também, não tem uma lata de lixo perto, tá muito longe. Cara, guarda no bolso. Quando você estiver perto de você joga, tá entendendo? São problemas simples de resolver, mas é realmente como o Matheus falou. As pessoas não se importam com isso. Aí não Sim, justamente. Sim, justamente. Meio que não mandava ninguém pegar um papel de bala, um papel de bombom, botar no bolso até chegar em casa e jogar na lata de lixo. Mas retomando o que o Luiz tinha dito lá no começo sobre o lugar certo. Se tu for olhar no Brasil, existem poucos lugares que tem centro de reciclagem. Então é meio que inútil eu pegar aqui e separar bonitinho as lixeiras de lixo. Por exemplo, na minha escola tem esse lixeiro bonitinho, pega e bota no lugar certo, no lugar certo. Se no final eles vão estar tudo junto no destintário. Então, em questão disso, seria bem interessante ter uma campanha para fazer o centro de reciclagem bonitinho. Os aterros sanitários certos e o centro de reciclagem.
É isso aí, porque no caso da descentrado para uso do esqui não dá para reciclar e o sem reciclagem para reciclar. É uma boa. Então eu acho que foi isso, né, gente? A gente acaba por aqui, pessoal. Eu espero que vocês pelo menos tenham aderido um pouco de conhecimento desse podcast. E também tenham desenvolvido interesse, pensar mais sobre esse assunto. Isso é até mais um incentivo. Isso também serve mais como um incentivo. Também serve mais também como um incentivo já pro projeto de Acácio de conscientização que ele tá fazendo. É isso. E também esse daqui é meio que um alerta para vocês, porque normalmente esses problemas eles são meio que acobertados, porque como a gente não vê, a gente acha que não existe. Muitas pessoas que não correm atrás de obter conhecimento acham que não existe. Mas, como a gente falou nesse podcast, a ignorância é o que mata o homem. Mas é isso aí. Então, obrigado aí a todos os participantes. Obrigado a eu, a Luiz, o NFT, a Matheus, o Sapim, a Davi, o Bufos Regulares, que tá nos ajudando aí. Apenas assistindo. E lembre-se, professor Jefferson, a gente que depende da sua nota, lembre-se, a verdadeira nota são os amigos que fazemos pelo caminho.